Você gosta de distopias? Então você está no lugar certo. Nesse vídeo, vamos falar 10 fatos sobre o livro 1984 de George Orwell, que é provavelmente a distopia mais influente de toda a ficção científica. Sejam bem-vindos ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. 1984 é um tipo de ficção científica distópica com um forte viés sociológico que fala sobre eventos no futuro, visando denunciar situações presentes no esforço de tentar impedir a sociedade atual de alcançar a realidade denunciada no livro. Ele serve como um bom exemplo da diferença entre as distopias europeias e as distopias norte-americanas. Enquanto que nas distopias originárias dos Estados Unidos, os personagens geralmente conseguem derrubar o sistema, sendo a própria personificação da ideia do self-made man, o homem que se faz sozinho, o herói que vai acabar com a injustiça. As distopias europeias apresentam uma realidade mais dura, onde dificilmente o indivíduo consegue vencer o sistema. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Se não gostar, manda pro espaço. Éder, não deixa a bota esmagar seu rosto. E vem que eu te conto. Número 10. 1984 teve sua escrita terminada no ano de 1948 e foi publicado um ano depois, em 1949. Embora fosse uma crítica muito pertinente para o pós-Segunda Guerra Mundial, ele é mais atual hoje do que na época em que foi escrito. O livro apresenta uma sociedade supervigiada por câmeras de vídeo em todos os lugares. A existência de um grande irmão vigiando cada um dos seus passos dá até medo em uma sociedade que vigia cada vez mais cada um de nós e tudo que nós fazemos. O grande irmão, o Big Brother, está nos vigiando o tempo todo. Ele não apenas ama você, mas também te vigia e te controla. Número 9. Em 1974, David Bowie lançou o álbum Diamond Dog, que tem uma faixa baseada em 1984. A música é We Are The Dead. No mínimo 10 músicas e 5 álbuns de vários artistas diferentes são inspirados por 1984. Sua influência é sentida também com muita força em histórias em quadrinhos, desenhos animados, séries e programas de TV, animes e mangás e várias outras obras da cultura pop. Não apenas o Papa é pop, mas o Big Brother também. Número 8. A história em quadrinhos V de Vingança, escrita por Alan Moore e desenhada por David Lloyd, teve muitos aspectos inspirados em 1984. Alguns aspectos do governo e algumas ideias do personagem Winston Smith, personagem que é o protagonista do livro 1984, estão claramente presentes em V de Vingança. Uma curiosidade é que o ator John Hurt, que vive Winston Smith na adaptação do livro 1984 para os cinemas, que inclusive estreou nos cinemas no ano de 1984. John Hurt também está presente na adaptação para o cinema da história de V de Vingança, que foi lançada em 2005. O filme Equilíbrio, realizado em 2002, também pegou muitos aspectos emprestados de 1984. Mesmo que a ideia de queimar livros venha de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, o governo totalitário que controla os cidadãos com mãos de ferro e a vigilância constante que faz a pessoa ter medo de uma delação que pode vir até da sua esposa ou dos seus filhos, essas ideias vêm de 1984. É influência para ninguém botar defeito. Número 7. George Orwell não era o nome verdadeiro do autor de 1984. Seu nome no registro de nascimento era Eric Arthur Blair. Existe até uma história que Ernest Hemingway, escritor vencedor do Prêmio Nobel e que admirava muito a obra de George Orwell, estava certo dia em um bar em Paris
quando George Orwell o avistou e quis se apresentar a ele. Ele parou na frente de Ernest Hemingway e disse: "Olá, eu sou Eric Arthur Blair." Hemingway ficou olhando para ele, mas não tinha como saber quem, afinal de contas, era Eric Blair. Então, Eric baixou a cabeça, encolheu os ombros resignado e disse: "Eu sou George Orwell." Hemingway sorriu no mesmo instante, abraçou Orwell e convidou ele para uns bons drinks e uma boa conversa. Número 6. No enredo de 1984, Orwell cria a ideia de uma língua inglesa simplificada, chamada de nova língua ou nova fala, dependendo da tradução que você está lendo. O governo criou a nova língua para restringir a capacidade das pessoas de pensar. A ideia era diminuir e simplificar ao máximo o vocabulário das pessoas, de modo que elas não conseguissem nem mesmo pensar coisas básicas contra o governo. Nenhum pensamento pode existir sem palavras para expressar tal pensamento, e o governo confunde a cabeça das pessoas com lemas contraditórios, como guerra é paz, ignorância é força, liberdade é escravidão. Uma outra artimanha muito eficaz é apagar todas as notícias do passado, reescrevendo-as sempre de uma forma que apoiasse as declarações do governo, criando a ideia de que quem controla o presente controla o passado, e quem controla o passado controla o futuro. É como se o governo fosse a própria fonte das fake news. E o Winston Smith trabalha para o governo criando fake news. Número 5. O título original de 1984 era O Último Homem da Europa, mas a editora achou melhor 1984. O ano que Orwell terminou a escrita do seu livro foi 1948. Então eles inverteram os dois últimos dígitos e surgiu um título instigante, 1984, que era um futuro muito distante para os dias dele, e hoje para nós é um passado muito distante. Número 4. 1984 pode não ser a distopia que você mais gosta. Talvez você prefira Fahrenheit 451, O Admirável Mundo Novo, O Conto da Aia ou A Parábola do Semeador. Mas você não pode negar que 1984 é provavelmente a distopia mais influente de todas. Em poucas palavras, a distopia é o contrário da utopia. A utopia é um lugar perfeito que simplesmente não existe, é o não lugar. Enquanto a distopia se apresenta como uma utopia possível, que serve para satirizar as convenções sociais e desmascarar o viés opressor do sistema. Nas distopias, você verá corrupção, extorsão, regras abusivas e injustas que acabam beneficiando uma pequena parcela da sociedade, e um grande uso da força por parte do governo para manter a sociedade submissa. A verdade é que distopia e utopia são dois lados da mesma moeda, e o que é distopia para algumas pessoas sempre será uma utopia para outras. No caso de 1984, os quadros de direção do governo tinham benefícios que a população em geral jamais iria ter. Número 3. O lema 2 mais 2 igual a 5, que aparece em 1984, é um lema que se originou na Rússia na vida real. O governo russo fazia planos quinquenais que deviam ser alcançados em 4 anos, e acharam legal usar o lema 2 mais 2 igual a 5, como uma forma de propaganda da eficiência do governo. E tem outra coisa no livro que foi inspirada também na vida real. A polícia do pensamento foi baseada na polícia secreta japonesa que existiu de fato até o ano de 1949. Eles prendiam cidadãos japoneses por terem pensamentos antipatrióticos. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse pensamentos contrários ao governo era presa e poderia até ser torturada e morta. Suas ações foram chamadas de Guerra do Pensamento, e é tudo muito parecido com o enredo do livro 1984. Número 2. O livro 1984
é um dos 10 livros mais banidos do mundo. Governos do mundo inteiro já baniram 1984 dos seus territórios e as justificativas apresentadas para isso são totalmente contraditórias. Alguns países capitalistas baniram 1984 por ele apresentar um ponto de vista pró-comunista. Ou seja, esse livro é perigoso, pois apresenta ideias comunistas. Já países comunistas baniram 1984 por ele ser um livro anticomunista e que, de certa forma, manchava a imagem do Partido Único, servindo como um panfleto das ideias capitalistas. Ou seja, esse livro é perigoso, pois apresenta ideias capitalistas. Na verdade, eles baniram 1984 por fazer as pessoas pensar. E pessoas que pensam são muito perigosas. Número 1. Embora George Orwell tenha tido sucesso como locutor, jornalista e escritor de livros de não ficção e tenha visto o sucesso do livro A Revolução dos Bichos, ele morreu de tuberculose em 21 de janeiro de 1950, apenas 7 meses após o lançamento do livro em 1984. É triste saber que o autor do livro não viu o sucesso da sua principal obra. 1984 é um livro espetacular. Não sei se devia falar, mas cá para nós, o final dele foi muito inspirado no final do livro O Processo, de Franz Kafka. E você, já leu o livro 1984 ou assistiu ao filme protagonizado por John Hurt, que inclusive está no catálogo da Amazon Prime? Se sim, deixa nos comentários o que você achou do livro e do filme. Se não, o que você acha de tirar um tempinho para conhecer essa obra-prima da literatura? Tira um tempinho também para ajudar a gente deixando um like e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. Muito obrigado a cada um de vocês que estão acreditando e ajudando o nosso projeto. Então, se você gostou, curta, compartilha e se inscreve no canal. Se não gostou, manda para o espaço. Vem que eu te conto!